Este é o vídeo 2 de análise e comentários da Lei dos Artistas e sua regulamentação. No vídeo 1, nós estudamos a Lei Federal 6533, de 24 de maio de 1978, e neste vídeo nós estamos estudando o Decreto 82.385, de 5 de outubro de 1978, que regulamentou aquela lei, ok? Eu sou Adriana Fernandes, não vou falar das minhas qualificações, porque isso a gente fez lá no artigo 1º, no primeiro vídeo e... Ah, não, minto, mas eu vou pedir um negócio, me adiciona lá, hein, no Instagram, @AdriFernandesModel, tá? Bora pros estudos. Olá, este é o segundo vídeo sobre a Lei dos Artistas e sua regulamentação. O primeiro vídeo eu li e comentei a Lei Federal 6533, de 24 de maio de 78. E agora nós vamos comentar o decreto que regulamentou essa lei, que é o Decreto 82.385, de 5 de outubro do mesmo ano de 1978, ok? Vamos lá. Decreto 82.385, de 5 de outubro de 1978, em tempo. Assista o primeiro vídeo antes, tá? Regulamenta a Lei 6.533, de 24 de maio de 1978, que dispõe... Ô, gente, peraí que a minha gata tá querendo atenção. E quando a gente tem filho, vocês sabem que... Pronto, só queria perturbar. Não vou nem cortar, gostosa. Regulamenta a lei número 6.533, de 24 de maio de 1978, que dispõe sobre as profissões de artista e de técnico em espetáculos de diversões e dá outras providências. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere a Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 36 da Lei 6533, que determina que ela seria regulamentada, decreta. Aí ele copia o que está na lei. Não vou nem comentar, tá? Você vai lá. O que tiver repetido aqui, que tiver copiado lá da lei, não vou comentar. Artigo 1º. O exercício das profissões de artista e de técnico em espetáculos de diversões é disciplinado pela Lei número 6.533, de 24 de maio de 1978 e pelo presente regulamento. Então, o decreto está regulamentando a lei. Para os efeitos da Lei número 6.533, de 24 de maio de 1978, é considerado artista o profissional que cria, interpreta ou executa obra de caráter cultural de qualquer natureza para efeito de exibição ou divulgação pública, através de meios de comunicação de massa ou em locais onde se realizam espetáculos de diversões públicas. É considerado técnico em espetáculos de diversões o profissional que, mesmo em caráter auxiliar, participa individualmente ou em grupo de atividade profissional ligada diretamente à elaboração, registro, apresentação ou conservação de programas, espetáculos e produções. Parágrafo único. As denominações e descrições das funções em que se desdobram as atividades de artista e de técnico em espetáculos de diversões constam do quadro anexo a este regulamento. E aí, o ideal seria nós deixarmos para estudar o anexo depois que ler a lei toda, mas eu não farei isso. Eu quero ir direto para o anexo. Vejam aí que ele é bem antiguinho, né? Deixa eu ver como é que tá aparecendo aí para vocês. Deixa eu aumentar mais. Quadro anexo ao decreto 82.385, de 5 de outubro.
E aí ele vai falar quem são os artistas para os quais essa regulamentação se aplica. No caso de artes cênicas, acrobata, aderecista, e aí ele explica o que é cada uma dessas funções. Amestrador, é como se chamava o adestrador, assistente de coreógrafo, assistente de direção, ator, bailarino ou dançarino, barreira, cabeleireiro de espetáculos, camarada, camareira, capataz. Eu não vou entrar no mérito do que faz cada função, porque você, de acordo com a sua função, você vai entrar e especificar, porque senão nós não vamos terminar de estudar isso nunca. E se o SATED, né, se o sindicato, a prova que você for fazer, te fizer alguma pergunta, vai perguntar especificamente sobre a sua atividade. Então, você estude só ela. Depois, você entra nesse decreto e estuda o anexo 1, só a sua atividade. Caracterizador, cenógrafo, cenotécnico, comedor de fogo, contorcionista, contra-regra, coreógrafo, cortineiro, costureira de espetáculos, diretor, diretor circense, diretor de cena, diretor de produção, domador, que é diferente do amestrador, eletricista de circo, eletricista de espetáculos, ensaiador circense, ensaiador de dança, equilibrista, excêntrico musical, faquir, olha que interessante, gente, figurante, figurinista, homem-bala, homem do Globo da Morte, icarista, que é quem se equilibra, iluminador, mágico, maître de balé, malabarista, manequim, que é o meu caso, maquiador de espetáculo, maquinista, maquinista auxiliar, mestre de pista, operador de luz, operador de som, palhaço, secretário de frente, secretário teatral, sonoplasta, stripteaser, olha só, técnico de som. Aí vem cinema, aderecista, animador, arquivista de filme, assistente de animação, assistente de animador, assistente de câmera de cinema, assistente de cenografia, assistente do diretor cinematográfico, assistente de montador cinematográfico, assistente de montador de negativo, assistente de operador de câmera de animação, assistente de produtor cinematográfico, assistente de revisor e limpador, assistente de trucador. Não é trucador de truco, não, tá? Trucador cinematográfico, ator, auxiliar de tráfego, cenarista de animação, cenógrafo, cenotécnico, chefe de arte de animação, colador, marcador de sincronismo, colorista de animação, conferente de animação, continuista de cinema, contra-regra de cena, cortador, colador de anéis, diretor de animação, diretor de arte de animação, diretor cinematográfico, diretor de dublagem, diretor de fotografia, diretor de produção cinematográfica, editor de áudio, eletricista de cinema, figurante, figurinista, fotógrafo de cena, guarda-roupeiro, letrista de animação, maquiador de cinema, maquinista de cinema, marcador de anéis de dublagem, microfonista, montador do filme cinematográfico, montador de negativo, operador de câmera de animação, operador de gerador, pesquisador cinematográfico, projecionista de laboratório, revisor de filme, roteirista de animação, roteirista cinematográfico, técnico em efeitos especiais cênicos, técnicos em efeitos especiais óticos, técnico de finalização cinematográfica, técnico de manutenção eletrônica, técnico de manutenção de equipamento cinematográfico, técnico operador de mixagem, técnico de som, técnico em tomada de som, técnico em transferência sonora, trucador cinematográfico. Fotonovela.
porque vocês não lembram, mas sim, existia fotonovela que a gente recebia em revistas. Interessantíssimo, né? Como não existe mais, essa parte eu vou pular. Radiodifusão, ator e figurante. Então vejam, vou dar um exemplo. A minha classe, que é modelo e manequim, não consta como consta hoje. Muita coisa aqui mudou. Tanto que eu acabei de falar. Tem aqui profissionais de fotonovela que nem é feita mais, né? Então, você precisa ver isso aqui com outros olhos, especificamente em relação à sua atividade. Então, por exemplo, no meu caso, aqui só fala de manequim e que estaria dentro de artes cênicas. E hoje se chama modelo e manequim, não só manequim, tá? E aí, no meu caso, eu vou ver, porque aí o SATED pode perguntar, de acordo com o decreto que regulamenta a lei dos artistas, o que faz o manequim? Aí eu vou responder o que está aqui. Representa e desfila usando seu corpo para exibir roupas e adereços e complemento com o conceito atual. Eu represento a marca, eu interpreto a personalidade daquela marca ou daquele produto e aí eu completo a conceituação. Então, por isso que é, assim, importante vir aqui nesse anexo, mesmo ele estando já bem desatualizado, mas para você pegar o fio da meada e atualizar de acordo com a conceituação atual, que aí o SATED vai ver que você estudou. Esta pessoa estudou. Então, voltando aqui ao decreto, nós estávamos no artigo 2º, parágrafo único, né? Que falou que as denominações e as descrições das funções estariam no quadro anexo que a gente acabou de ver. Aplicam-se as disposições da lei 5533, aqui houve um erro, é a 6533, as pessoas físicas ou jurídicas que tiverem a seus serviços profissionais definidos no artigo anterior para a realização de espetáculos. Nós também já vimos, né? Tudo que essa lei, a 6533, dispõe sobre pessoas físicas e jurídicas. As pessoas, parágrafo único do artigo 3º, as pessoas físicas ou jurídicas de que trata este artigo deverão ser previamente inscritas no Ministério do Trabalho. Artigo 4º, para a inscrição de pessoas físicas e jurídicas de que trata o artigo anterior, é necessário a apresentação de documento de constituição da firma com o competente registro na junta comercial da localidade em que tenha sede. Do mesmo jeito, toda pessoa natural, quando nasce, ela precisa ser registrada no cartório, a pessoa jurídica também. Ela é uma pessoa jurídica, mas ela não tem certidão de nascimento, ela tem contrato social ou, se for uma entidade sem fins lucrativos, ela vai ter um estatuto. E esse contrato social ou esse estatuto tem também que ser registrado no cartório, igual a certidão da gente. E aí é o cartório de pessoa jurídica e não basta, você ainda tem que levar na junta comercial o comprovante de recolhimento da contribuição sindical e o número no cadastro geral de contribuinte do Ministério da Fazenda, que hoje, antigamente chamava CGC, hoje chama-se CNPJ. A empresa tem que ter CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Parágrafo único, o Ministério do Trabalho fornecerá, a pedido da empresa interessada, cartão de instrução que lhe faculte instruir pedido de registro de contrato de trabalho de artista e técnico em espetáculos de diversões. Artigo 5º, aplicam-se igualmente as disposições da Lei 6533, de 24 de maio de 78, às pessoas físicas ou jurídicas que agenciem mão de obra de artista e técnico. Também está copiando da lei. E quem é quem faz essa terceirização? No meu caso, por exemplo, as agências de modelos. Então, saiu aqui, gente.
Parágrafo único. Somente as empresas organizadas e registradas do Ministério do Trabalho poderão agenciar colocação de mão de obra de artista e de técnico em espetáculos de diversões. Se não tiver registrada no Ministério do Trabalho, não pode fazer essa prestação de serviços. E aí também copia lá da lei. O artigo 6º fala que os técnicos em espetáculos de diversões que prestam serviços à empresa de radiodifusão não obedecem a essa regulamentação. A gente já tinha visto isso lá. Artigo 7º. O exercício das profissões requer prévio registro, que vai ter validade em todo o território nacional, prévio registro na Delegacia Regional do Trabalho, por isso que chama-se hoje, né, chama-se vulgarmente, vou tirar o DRT, é porque você fazia o registro na DRT, que era a Delegacia Regional do Trabalho. Isso também está copiando lá da lei, não vamos comentar. E também copia da lei o artigo 8º aqui, que fala sobre o que é necessário para fazer esse registro. Nós já vimos antes, diploma de curso superior, se for diretor de teatro, coreógrafo, professor de arte dramática ou outro curso semelhante, já comentamos, diploma ou certificado correspondente ao 2º grau para ator contra-regra, cenotécnico e sonoplasta ou outro curso semelhante. E o artigo 3º, aquele atestado profissional sobre o qual a gente cansou de falar no primeiro vídeo, quando a gente analisou a lei, que eu não vou repetir aqui. Aí ele fala, artigo 9º, repete a mesma coisa sobre requerer o atestado em formulário próprio, fornecido pela entidade sindical e instruído com os documentos que vão comprovar sua capacitação. O artigo 10 fala que o sindicato representativo, no nosso caso o SATED, vai constituir comissões, porque lá na lei falou que ele vai avaliar o seu pedido de atestado, né? E de registro. E agora ele vem regulamentar como que isso vai funcionar. Então, no artigo 10, o sindicato representativo da categoria profissional, no nosso caso o SATED, constituirá comissões integradas por profissionais de reconhecidos méritos, às quais caberá emitir parecer sobre os pedidos de atestado de capacitação profissional. Isso é regulamentar a lei. A lei diz, o sindicato vai emitir atestado. Ele pode negar ou não. Vem o decreto e diz, para emitir esse atestado, tem que constituir comissão por profissionais reconhecido, né? Profissionais reconhecidos. E aí que esses profissionais, essa comissão é que vai emitir parecer sobre os pedidos de atestado de capacitação profissional. E aí o presidente do sindicato concede ou não. E aí a gente vem aquelas questões que a gente viu na lei, prazo para recurso, beleza? Artigo 11, os sindicatos e federações de empregados. Então, aqui no caso já não está falando do artista autônomo. Objetivando adotar critérios uniformes para fornecimento do atestado de capacitação profissional, poderão estabelecer acordos ou convênios entre entidades sindicais, bem como associações de artistas e técnicos em espetáculos de diversões. Então, ao invés de ficar analisando documento a documento, faz um convênio com a entidade que representa os músicos. E eles mandam para aquela pessoa, para o SATED, que aquela pessoa é capacitada e o SATED fornece o atestado, tá? Então, isso é importante saber que, de acordo com o decreto e não com a lei, o SATED pode fazer convênio com entidades representativas daquela categoria profissional para poder emitir os atestados. Artigo 12. As entidades sindicais, o SATED, encarregadas de fornecimento do atestado de capacitação profissional, deverão elaborar instruções contendo requisitos, tais como documentos e provas de aferição de capacidade profissional necessárias para obtenção pelos interessados do referido atestado. Se você
mandar um e-mail para o SATED perguntando quando vai ser a próxima prova para você tirar o atestado de ator, eles vão te devolver com a data e um documento anexo com todas as instruções, por força desse regulamento, tá? Eu esqueci de olhar se tá aparecendo tudo, tá? Então, voltando aqui. Parágrafo único. As entidades sindicais enviarão cópia das instruções mencionadas neste artigo ao Ministério do Trabalho. Artigo 13. Aí repete o que está na lei, que eles têm 3 dias úteis para decidir sobre o pedido de atestado de capacitação profissional. Você faz a prova e envia os documentos, eles têm 3 dias para decidir se vão te fornecer o atestado ou não. Isso está lá na lei. Também está na lei o artigo 14, que você tem 30 dias para recorrer caso seja negado esse atestado de capacitação profissional. Parágrafo único do artigo 14 aqui diz que, para apreciação do recurso que você apresentar, o Ministério do Trabalho vai pedir à entidade sindical, no caso o SATED, informações sobre os motivos que negou o atestado. Artigo 15 também fala que poderá ser, repete a lei, que poderá ser concedido registro provisório caso a entidade sindical não se manifeste naquele prazo de 3 dias. Lembrando que pode ser pegadinha. A entidade tem 3 dias, depois do processo concluído, feita as provas, entregue todos os documentos, eles têm 3 dias úteis para conceder ou não, para decidir sobre o pedido de concessão do atestado de capacidade profissional. E negado, você tem 30 dias para recorrer ao Ministério do Trabalho, e a lei diz, a contados da ciência da negativa, da decisão. O requerimento, o registro de artista e de técnico em espetáculos de diversões será efetuado pela Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho, a requerimento do interessado. Por isso que quando você manda tudo para o SATED, você também manda a ficha de inscrição requerendo o registro. E junto com isso, você vai mandar o diploma, o certificado ou o atestado, conforme está lá no artigo 8º da lei, e a carteira de trabalho e previdência social, caso você seja empregado. Se não, você não precisa mandar a carteira de trabalho, tá? Parágrafo 1º, caso a entidade, tá repetindo a lei, sindical não forneça o atestado naquele prazo de 3 dias, o interessado pode instruir o seu pedido de registro com o protocolo e mandar tudo para o Ministério do Trabalho, dizendo, olha aqui o protocolo, eu pedi, passaram-se os 3 dias úteis, eles não me responderam. Aí você entra, informa isso ao Ministério do Trabalho, para ele ver que o sindicato está inerte, você não pode ser prejudicado. Então, ele vai te conceder o atestado provisoriamente, ou então ele vai pedir informações ao sindicato. Parágrafo 2º, na hipótese prevista nesse caso, então, né, no artigo anterior, o Ministério do Trabalho concederá à entidade sindical mais 3 dias úteis para se manifestar. Ele não cumpriu nos 3 dias úteis, você leva o protocolo para o Ministério do Trabalho e fala que, ó, eles estão calados. Eu entreguei tudo que eles pediram e eles não se manifestaram. Aí o Ministério do Trabalho vai entrar em contato com o sindicato, vai dar para eles mais 3 dias úteis. Se eles não se manifestarem, muito provavelmente o Ministério do Trabalho vai conceder o registro provisório. Artigo 17. O Ministério do Trabalho efetuará o registro provisório de artista e de técnico em espetáculos de diversões com prazo de validade de 1 ano, sem direito à renovação, com dispensa do atestado de que trata o item 3º do artigo 8º, mediante indicação conjunta dos sindicatos de empregados e empregadores.
O sindicato não forneceu aquele atestado, mas tanto o sindicato da empresa que está contratando o profissional, quanto, por exemplo, a Associação dos Músicos, caso eles indiquem que aquela pessoa precisa atuar naquela função provisoriamente, nessa condição especialíssima, o Ministério do Trabalho vai efetuar o registro provisório, com validade de 1 ano e sem direito à renovação. Isso é importante, tá? Artigo 18. Os critérios de indicação para o registro provisório, que a gente acabou de falar, serão estabelecidos por acordo entre os sindicatos e federações dos profissionais e empregadores. Acordo, porque não pode ser o QI, né? Quem indica, é minha irmãzinha, né? Meu genro, não pode. Tem que ter critérios bem estabelecidos. O exercício das profissões de que trata este regulamento exige contrato de trabalho padronizado nos termos de instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. E lá na lei a gente viu o que o contrato precisa ter, do que ele tem, quais são as cláusulas que devem constar nele. O artigo 20, o contrato de trabalho será visado pelo sindicato representativo da categoria profissional e subsidiariamente, na falta dela, pela federação, como condição para o registro no Ministério do Trabalho até a véspera de sua vigência. Isso também está lá na lei. O sindicato, artigo 21, o sindicato representativo da categoria profissional, ou na falta dele a federação, verificará a observância da utilização do contrato padronizado nos termos do Ministério do Trabalho. Tá repetindo a lei. Artigo 2º, ela deve visar o contrato, o sindicato deve visar o contrato firmado entre contratado e contratante em até 2 dias úteis, quando então ele poderá ser registrado no Ministério do Trabalho se faltar a manifestação sindical. O sindicato não visou, você mostra que você protocolou e junta do Ministério do Trabalho. Artigo 23. A entidade sindical, o SATED, vai comunicar à Delegacia Regional do Trabalho as razões pela qual não quis visar o contrato no prazo de 2 dias úteis. Então, se visar, tudo bem. Se o sindicato não der o visto no contrato que eu estou fazendo com você, ele tem 2 dias para explicar para o Ministério do Trabalho, por meio da Delegacia Regional, por que não fez isso, tá? Artigo 24, da decisão da entidade sindical que negar o visto, vai caber recurso 30 dias. Então, negou o visto, quem se sentiu prejudicado entra com recurso junto ao Ministério do Trabalho e tem, então, 30 dias para recorrer dessa decisão. Aí o artigo 25, que eu não vou ler, porque ele repete o que está na lei sobre as cláusulas que o contrato deve ter. E nós já falamos disso. E não tem nada de novo aqui não, tá? Artigo 26 também repete a lei, fala que no caso dos contratos por prazo indeterminado, tem ainda que haver uma cláusula adicional, uma cláusula relativa a pagamento adicional em caso de deslocamento. Artigo 27 também repete o que a gente já viu na lei, que eu não vou explicar aqui, que é sobre a cláusula de exclusividade. O artigo 28 fala que o registro do contrato de trabalho tem que ser requerido pelo empregador, pelo contratante na delegacia, e que o requerimento vai ser instruído no requerimento do pedido de registro do contrato, tem que juntar os documentos que menciona aqui, que é o contrato em 2 vias, visado ou não, naquele termos anteriores, a carteira de trabalho do profissional e o comprovante da inscrição da empresa, da pessoa jurídica no Ministério do Trabalho. Aqui
Também repete a lei, o artigo 30, tá? Fala que o empregador pode utilizar de profissionais mediante uma nota contratual. Aí não é um contrato, é uma nota contratual para registro, perdão, faz uma nota contratual para utilização dos serviços de um profissional cujo trabalho tenha uma característica de eventualidade. É aquele caso que a gente viu lá na lei, que pode ser contratado por 7 dias consecutivos e não pode ser recontratado em 60 dias. Tá lá na lei, vai lá no vídeo 1 que a gente explicou. E aí, artigo 31, esta nota contratual, quem vai instruir como ela deve ser redigida é o Ministério do Trabalho. O artigo 32 fala que o contrato de trabalho e a nota serão emitidos com numeração sucessiva, em ordem cronológica, já mencionamos isso também. E o parágrafo único reforça que esses documentos serão firmados em pelo menos 2 vias. Artigo 33, ficando uma delas em poder do contratado. Artigo 33, também copia a lei, não será permitida cessão ou promessa de cessão de direitos autorais e conexos decorrentes da prestação de serviços profissionais. Falamos sobre direito autoral e direito de comercialização da obra. Eles são devidos, esses direitos, em decorrência de cada exibição. Falamos isso, né? E que a exibição ou da obra ou espetáculo depende da autorização do titular dos direitos autorais. Ah, Adriana, eu quero reexibir aquele vídeo que você fez para minha marca. Eu tenho que autorizar. Artigo 35, nos ajustes relativos ao valor e à forma de pagamento dos direitos autorais e conexos, os artistas podem ser representados pelas associações autorizadas a funcionar pelo Conselho Nacional de Direito Autoral. Então, eu não preciso negociar os direitos autorais diretamente com a Globo naquela participação que eu fiz com a novela. Eu peço a entidade que cuida dos meus direitos, aqui no caso era o Conselho Nacional de Direito Autoral, hoje é o ECAD, né? E ele vai negociar isso pelo artista. No caso de ajuste direto pelo artista, sua validade vai depender de homologação pelo Conselho, no caso hoje pelo ECAD. Se não passar pelo ECAD, não vai ter validade, tá bom? Não será homologado pelo Conselho, no caso pelo ECAD, o ajuste direto que importe em fixar valor de direitos autorais e conexos inferior ao estabelecido em ajuste feito com o mesmo empregador por meio de participação da associação mencionada no CAPT. O ECAD fez uma negociação com o contratante e eu, artista, vou lá e negocio com o contratante um valor menor. Diretamente o valor menor. Não vai ser homologado pelo ECAD. Vamos beber água, gente? Peraí, deixa eu ir ali beber um cadinho d'água. Beba água. Beba muita água. Ai, ai. Bora lá. Artigo 36 também repete o que está na lei. Que na obra tem que constar o nome do produtor, do anunciante, da agência, o tempo no contrato de trabalho da obra, relativo à obra, tem que constar quem que vai produzir, quem que é o anunciante, qual que é a agência de publicidade, o tempo em que ele vai passar, vai ser divulgado, quais meios de comunicação, isso tudo a gente já falou lá na lei, não vou repetir esse trem não, né? Também tá na lei sobre você poder se recusar a autodublagem, sobre a dublagem por terceiros, toda essa parte aqui eu vou pular. Sobre a obrigação solidária
do contratante em cumprir com as obrigações contratuais, caso a agência de locação de mão de obra fale em relação a isso. Também está repetindo a lei quando fala que o comparecimento no local e hora indicado, né, o comparecimento do profissional, mesmo que o trabalho não acabe se realizando, desde que não seja por causa que por ele ter dado causa a isso, se for por algo alheio à sua vontade, ele tem que receber, porque ele compareceu. Também está copiando a lei quando fala que se você rescindiu o contrato, você tem que indenizar o contratante, que essa indenização não vai exceder aquilo que teria a outra parte em idênticas condições. O artigo 43 fala também, repetindo a lei, de que na rescisão, no distrato ou na cessação do contrato, o profissional, o empregado, pode ser assistido pelo sindicato ou pela federação. Isso tudo nós vimos na lei, não vou explicar de novo, não. E também repete a jornada de trabalho, que a gente viu que não vai ser menos que 6 horas diárias, em alguns casos tem limitação semanal, não vou repetir isso porque tá lá na lei. Também repete que se trabalhar além dessa jornada, tem direito a horas extras, que a jornada será realizada em 2 turnos, sendo que nenhum deles pode exceder 4 horas, e especifica o caso de espetáculo teatral e circo, que o intervalo, conforme o caso, pode ultrapassar 2 horas. Eu dei um exemplo lá quando a gente estava falando da lei. Repete a lei também, citando que o tempo em que você está à disposição do empregador é hora de serviço para todos os fins. Inclui ensaio, caracterização, preparação de ambiente. Já falamos disso lá quando a gente estava estudando a lei. Artigo 46 fala que, apesar de ter colocado lá que a jornada é de 6 horas diária, nos períodos de ensaio ela pode ser 8 horas, respeitado o intervalo previsto na CLT. Também repete a lei, artigo 47, a jornada normal de trabalho do profissional de teatro, a partir da estreia, terá a duração das sessões e abrangerá o tempo destinado à caracterização e todo aquele que exige a sua presença para a preparação do ambiente. Artigo 48. Considera-se estúdio para os efeitos do inciso 2º do artigo 44, que é a jornada de trabalho para cinema, inclusive publicitário, quando em estúdio, determina que tem que ser 6 horas. Aí o artigo 48 fala que considera-se estúdio o palco construído e utilizado exclusivamente para filmagem e gravação em caráter permanente, tá? Então, ele vem aqui, a lei não explica, então, o que é um estúdio. Aí, o decreto vem no artigo 48 e explica que é aquele palco construído e utilizado para filmagens e gravações em caráter permanente. Nesse caso, a jornada será de 6 horas. Artigo 49, repete a lei sobre atividade concomitante, função acumulada com acréscimo de 40%. Não vou repetir isso aqui. E também repete a lei dizendo que no artigo 50 que é proibido acumular mais que 2 funções. 2 pode, mais que isso, não. Artigo 51, mais uma vez repetindo a lei, dizendo que o trabalho que foi executado fora do local estabelecido no contrato, todas as despesas vão correr por conta do empregador, além
do salário a ser pago conforme o contrato, tá? Hospedagem, despesa com transporte e alimentação. Artigo 52, é livre a criação interpretativa respeitado o texto da obra. Nós já vimos isso, né? E aqui ele acrescenta, parágrafo único, considera-se texto da obra, para fins deste artigo, a forma final do roteiro. Então, especificamente no que diz respeito aos roteiros, a forma final é que o artista não pode mudar na hora de interpretar. Artigo 53, repete a lei falando da contratação do profissional estrangeiro que resida no exterior, sobre aquela caução de 10%. O artigo 54 também repete a lei falando sobre o fornecimento de guarda-roupa e demais recursos indispensáveis para o artista executar a obra. Gente, o artista empregado, o autônomo, tudo vai depender do contrato que for firmado com a parte. Nenhum artista ou técnico em espetáculos de diversão poderá desenvolver seu trabalho em condições que ponham em risco a sua atividade, sua integridade física ou moral. Já falamos sobre isso. Também já falamos, tá aqui no artigo 56 e está lá na lei, que a contratação de figurante não qualificado pode ser feita desde que por indicação dos sindicatos e para atuação esporádica, quando o figurante não tem qualificação profissional. Artigo 57, considera-se figurante a pessoa convocada pela produção para se colocar a serviço da empresa em local e horário determinados para participar individual ou coletivamente como complementação de cena. A lei fala do figurante e o decreto explica quem é esse figurante. Parágrafo único, não será considerado figurante a pessoa cuja filmagem seja registrada por se encontrar ocasionalmente no local utilizado como locação de filmagem. Nós vamos filmar um comercial na praia e apesar da gente ter meio que isolado o lugar lá e ter os nossos figurantes, apareceu uma pessoa lá andando na praia e ela apareceu nas filmagens. Não, ela não é considerada figurante, não tem que ser paga e não tem que ter registro provisório. Artigo 58, ao figurante não se exigirá registro prévio, devendo no Ministério do Trabalho, registro da atividade, devendo os originais dos documentos de indicação conjunta dos sindicatos de empregado e empregador permanecerem em poder do empregador e cópias desses mesmos documentos em poder dos sindicatos. Hoje em dia está um pouco mudado, tá? Mas vamos seguir aqui o artigo 58, que determina que não vai se exigir DRT, ou seja, registro profissional do figurante, apenas a contratação bonitinha. Aqui repete que, artigo 59, repete sobre a questão dos filhos de profissionais cuja atividade seja itinerante, o direito deles de serem matriculados na escola local ali onde os pais vão se apresentar. Já falamos sobre isso. Artigo 60 também repete a lei falando que os textos têm que ser entregues para o texto para memorização, roteiro ou plano de trabalho, tem que ser entregue até 72 horas. Artigo 61 também repete a lei dizendo que os artistas têm penhor legal sobre equipamento e todo o material de propriedade do contratante que não pagou seu serviço. Já falamos sobre isso na lei. E também o artigo 62 repete o que a lei falou, assegurando... Adriana, por que repete tanto? Pois é, eu também acho uma bobagem. Tinha que regulamentar e não repetir. Hoje em dia, existe uma
lei que determina como leis e decretos devem ser redigidos. Nessa época não tinha. Por isso que a lei falou que tem que regulamentar, então vão regulamentar. Uai, mas se regulamentar, nós só temos 2 artigos, então vamos repetir tudo que está na outra lei. Tá? Isso não é culpa minha, não. Vem me perturbar, não. Artigo 62. Resguarda aquela pessoa que já exercia as atividades sem ter qualificação. Na data da publicação da lei, elas têm direito ao registro, desde que comprove que até a data ali da lei ela exercia a função ou atividade. Artigo 63 fala daquela multa de 2 a 20 vezes o valor de referência, que em caso de reincidência, embaraço ou resistência vai ser no valor máximo e que vai ser calculada a razão de um valor de referência por profissional em situação irregular. Isso tudo tá na lei, não vou repetir esse trem, não. A inovação aqui é que, parágrafo 2º do artigo 63, o Ministério do Trabalho vai expedir uma portaria dispondo sobre a gradação da multa e o recolhimento dela. E o parágrafo 3º falando que, para aplicar essa multa, é competente o delegado regional do trabalho. Artigo 64 repete dizendo que quem for punido, o empregador que for punido ou o contratante que for punido, né, enquanto ele não regularizar a situação do profissional, não vai poder receber benefício do governo e não vai ter alvará para realizar outro trabalho. Parágrafo único fala que vai caber ao Ministério do Trabalho, através da Delegacia Regional do Trabalho, a iniciativa de comunicar aos órgãos e autoridades competentes a liberação para que essa pessoa, olha, ele regularizou a situação, pode liberar o alvará, pode liberar o benefício, tá? Então, comunicar caberá ao Ministério do Trabalho, através da Delegacia Regional do Trabalho, a iniciativa de comunicar ao órgão ou autoridade competente para a liberação de programa, espetáculo ou produção e aos órgãos públicos que concedem benefício, incentivo ou subvenção às pessoas físicas ou jurídicas anteriormente referidas, a situação irregular, bem como a liberação delas. Artigo 65 aplica-se ao artista e ao técnico de espetáculos, em espetáculos de diversão, as normas da 6533, tudo que tiver disposto da Lei 6533 de 78. Artigo 66, este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Brasília, Distrito Federal, em 5 de outubro de 78, foi publicado dia 6 de outubro e foi um decreto expedido pelo Ernesto Geisel. Terminamos. O vídeo está mais curto porque o decreto, como a gente comentou, repete muita coisa que nós já vimos na lei, então tá mega tranquilo de estudar. Dúvidas, mandem inbox, não deixem de me adicionar no Insta. Valeu? Abraços e muitíssimo boa sorte. Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Se tiver interesse por outros conteúdos de direito para concurso ou de programação neurolinguística e hipnose, me adicione aqui no YouTube Adriana Fernandes, ok? E mais uma vez eu te peço, me adicione no Instagram @AdriFernandesModel. Muito obrigada.